Olá pessoal, queria fazer uma perspectiva contigo a respeito das possibilidades, da chance efetiva do Grêmio ser campeão brasileiro. E aqui nesse vídeo eu trago dados e informações para que a gente possa debater sobre o assunto. Na minha modesta opinião, 3 clubes têm chance efetiva de ser campeão. Botafogo, que está em primeiro lugar, evidentemente. O Palmeiras, que para mim é o grande adversário do tricolor. E o próprio Grêmio. Segundo o Tristão Garcia, até a 7ª colocação tem chance de título. Vocês podem ver aí na tabela do site Infobola, do Tristão Garcia, a perspectiva de título de cada um, segundo os cálculos matemáticos desse profissional. Botafogo tem 75% de chance de ser campeão, Palmeiras 15% e o Grêmio 5%. Na análise que eu fiz, esses são os 3 clubes que podem conquistar o título brasileiro. Embora atrás do Grêmio ainda tenhamos boas equipes. O Red Bull Bragantino vem fazendo um bom trabalho, o próprio Flamengo, que agora é uma incógnita para nós, porque perdeu praticamente tudo esse ano, e agora provavelmente tem uma reformulação de treinador, e aí não sabemos o que pode acontecer com o Flamengo, tem outras boas equipes, mas eu acredito que fique nessas 3. Muita gente dando o Botafogo como campeão. No entanto, por isso que eu quis fazer essa análise um pouco mais aberta em relação a números e perspectivas, para que você mesmo possa fazer a sua análise e tirar a conclusão se efetivamente o Botafogo já é campeão, o que para mim não é. O Botafogo, ele está muito bem, estava muito bem, nós vamos comentar aqui, e agora para mim Grêmio e Palmeiras vão brigar pelo título e a diferença é 1 ponto, na minha perspectiva, evidentemente, e vou te colocar aqui. O Grêmio que está a 8 pontos atrás do Botafogo, faltando o quê? 14 rodadas, pessoal. São 42 pontos ainda em disputa, o Grêmio a 8 atrás do Botafogo e a 1 atrás do Palmeiras. Volto a repetir, para mim o título fica entre Grêmio e Palmeiras, embora o Botafogo esteja ponteando. Nos últimos 5 jogos, vamos começar aqui os cortes. Os últimos 5 jogos, o Botafogo venceu uma partida, empatou uma partida e perdeu as últimas 3. O Botafogo vem num decréscimo de desempenho nesse segundo turno. No segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem apenas 26,67 pontos de aproveitamento. Bastante baixo para uma campanha de primeiro turno belíssima do Botafogo, que não tem praticamente nenhum craque, mas tem um time e um sistema de jogo muito bem montado pelo seu treinador, que o Botafogo trocou de treinador, mas vem muito bem, vinha até o primeiro turno, no segundo vem decaindo, mas é uma equipe bem montada, que geralmente ataca com 5, muito efetiva. Vejam bem agora o Palmeiras, nos últimos 5 jogos, ele venceu 3 partidas, empatou uma e perdeu outra. Aproveitamento do segundo turno do Palmeiras de 66,67%. É um aproveitamento muito bom. O Palmeiras segue num crescimento, mesmo ainda estando em disputa da Libertadores da América, que talvez seja um fato positivo para o Grêmio. E o Tricolor, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 partidas. O Grêmio com 60% de aproveitamento nesse retorno. E aqui eu quero fazer mencionar um detalhe que eu achei extremamente importante. Melhor ataque da competição, Grêmio e Botafogo com 39 gols marcados, seguidos pelo Palmeiras com 38. Ou seja, na minha perspectiva de 3 equipes que vêm buscando o título, em relação a gols marcados, estão praticamente iguais. Esse não é o detalhe. O detalhe vem agora, em relação à defesa. E aí chama muito a atenção os números. Prestem atenção. O Grêmio é o 6º pior ataque do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tomou 39 gols no Campeonato Brasileiro. E se fizermos um comparativo, e aqui eu quero fazer, o Botafogo tomou apenas 15 gols e o Palmeiras 18. Ou seja,
Botafogo e Palmeiras estão praticamente iguais em gols marcados e o Grêmio tem o dobro e mais um pouco de gols sofridos. Aqui está o grande detalhe, o excesso de gols que o Grêmio vem tomando nesse Campeonato Brasileiro. Embora o próprio Renato tenha dito recentemente que não importa muito a questão de quantos gols ele toma, mas quantos ele faz, de um certo modo isso é verdade, mas o Grêmio toma muitos gols e marca a mesma coisa que Botafogo e Palmeiras. Então, o Grêmio ou precisa marcar muito mais gols ou sofrer muito menos, porque o Grêmio precisa vencer agora. Outro comparativo que eu faço é em relação ao desempenho dos treinadores Abel Ferreira e Renato Portaluppi. Também está lá no site do Tristão Garcia. O Abel Ferreira, em toda a história do Campeonato Brasileiro, ele faz 1,85 gols por jogo. Desculpe, 1,85 pontos por partida. É o desempenho do Abel Ferreira, um desempenho muito bom. E o do Renato é próximo. Renato tem 1,58 pontos por partida realizada em campeonatos brasileiros. Para encerrar aqui, quero fazer uma perspectiva futura. Os próximos 5 jogos, para mim, são bastante importantes. O Botafogo joga 2 vezes em casa e 3 fora. Da mesma forma que o Grêmio. E o Palmeiras, 3 jogos em casa e 2 fora. Uma pequena vantagem do Palmeiras em relação aos jogos em casa. No entanto, vejam os jogos aqui e vamos comentar. Os próximos 5 jogos do Botafogo são contra o Goiás, em casa, no final de semana agora, o Fluminense fora, mas é Maracanã, o América Mineiro fora de casa, o Atlético do Paraná dentro de casa e também pegam o Fortaleza fora de casa. Ou seja, se eu considerar o Maracanã também como o caso do Botafogo, ele também joga 3 partidas em casa, deixando o Grêmio sendo menos privilegiado nesse corte que eu fiz de 5 jogos. O Palmeiras, que joga 3 partidas em casa e 2 fora, no meu modo de ver, tem uma sequência bastante difícil. São grandes clubes que pegam o Palmeiras. O Red Bull Bragantino, nós comentamos aqui que vem tendo um desempenho muito bom nesse campeonato. Ele pega o Red Bull fora de casa nesse final de semana, pega o Santos em casa, todos nós sabemos como o Santos vem jogando, embora seja um clássico regional, o Atlético Mineiro em casa, o Coritiba fora, que está praticamente rebaixado, e o São Paulo em casa, um outro clássico regional. E o Grêmio, que joga, como comentei aqui, 2 jogos em casa e 3 fora, ele pega nesse final de semana o Fortaleza fora de casa, e aí não sabemos ainda se o Fortaleza vai com um time misto ou não para o enfrentamento contra o Grêmio, porque ontem ele teve uma boa partida, empatou em 1-1 com o Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana e ainda está no páreo. Depois o Grêmio pega o Internacional fora de casa também, e aí vejamos, o Inter pode estar numa situação bastante difícil contra o Grêmio, porque o Grêmio, neste jogo contra o Internacional, pode efetivamente jogar o Inter para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo muito tenso, muito pegado, mas eu acredito no histórico desse elenco do Grêmio contra o Internacional recentemente, que o Grêmio vem ganhando praticamente todos os grenais, e aposto que a gestão do Grêmio vai sim manter esse ímpeto vencedor em clássicos grenais. Depois o Grêmio pega o Atlético do Paraná em casa, o tricolor que venceu o Atlético fora. Pega o São Paulo fora de casa, um jogo bastante difícil. Acho que o São Paulo ainda vai crescer nessa tabela do Campeonato Brasileiro. E finalmente o Flamengo dentro de casa. Ainda não sabemos como estará o Flamengo lá na próxima 5ª rodada. Se vai estar com um treinador novo, se vai ter estabilizado o elenco ou não. Esses são meus comentários a respeito da possibilidade do Grêmio ser campeão brasileiro. Eu gostaria de te ouvir. Comenta aqui no canal se você acha que o Grêmio tem efetivamente chance de ser campeão brasileiro ou não. Curte esse vídeo, compartilha com os amigos, nos ajuda a fortalecer esse canal que é para nós, gremistas, falando de coisas bacanas, coisas importantes e interessantes do nosso Grêmio. Grande abraço e até o próximo vídeo.